Bom dia, galera do terceiro ano. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham tido aí uma excelente semana de prova, né? Provas curtinhas, então deu para descansar um pouco. Então, assim, infelizmente nós estamos gravando essa aula de hoje até em virtude da internet, né? Lentidão muito grande. Então, para não atrapalhar, né, o nosso trabalho, a gente vai deixar a aula lá na descrição. Vou deixar o link na descrição do vídeo e posterior a isso, né, é, a chamada de vocês vai ser lá nos comentários, tá? Coloquem um número lá, por gentileza. Então, assim, sem demora, aula 9, página 35, cultura, conhecimento e poder. Quando eu começo a falar de cultura e conhecimento e poder, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, segundo a apostila de vocês, é a definição de antropologia. Então tá lá, né, na apostila de vocês traz da seguinte maneira: é a ciência do homem. Então, a antropologia, quando eu digo que é a ciência do homem, é a ciência que se limita, né, a estudar a amplitude. E qual que é essa amplitude do homem, no contexto do homem? Né? O objeto de estudo seria as línguas, os costumes, as tradições e as religiões. Então, partindo desse princípio, né, o padrão da antropologia são os comportamentos e os conhecimentos adquiridos pelo homem ao longo da sua existência. Tá? E aí depois nós vamos ver etnocentrismo, né, versus a unidade na diversidade. Falei em diversidade até por conta disso que eu coloquei essa imagem de fundo para vocês aí. Culturas avançadas, que no caso seriam as culturas superiores, e as culturas primitivas. Quando eu falo de cultura avançada, né, isso nos remeterá aí ao etnocentrismo, né, que surgiu no século XV e ele vai até o século XIX, né, sempre como se os povos europeus eles fossem diferenciados, tá legal? Dentro desse etnocentrismo, a apostila de vocês traz que ele foi um projeto civilizatório, né, que queria impor a sua cultura para o restante do mundo e de uma maneira linear, né, padrão. É, essas culturas, né, tanto avançadas como primitivas, as primitivas eram consideradas culturas inferiores, né, seriam os povos do Oriente e os povos do continente americano. E a gente vai ver um pouco da dominação cultural, né, e do poder. Quando eu digo poder, é o poder que emana dentro da economia, que é quando a gente fala o poder que emana dentro da economia, é a submissão dos povos, né, menos civilizados aos povos mais civilizados. E aí, por último, a gente vai ver padronização cultural. Quando eu falo de cultura, né, a cultura para a sociologia é tudo aquilo que resulta, tá, da criação humana. Ela diz que não existe uma cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. Então, quando a gente fala dessa diferenciação da cultura diversificada, eu diria que no senso comum, a cultura ela vai adquirir diversos significados, né? Então, tem que haver um grande conhecimento de determinado assunto, e esses assuntos podem passar da arte, da ciência, tudo isso agregação cultural. Então, eu diria para vocês que aos olhos da sociologia, a cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então são ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimentos, né? E esses conhecimentos adquiridos podem ser adquiridos a partir do convívio social, né? Só o homem possui a cultura, tá? Então, seja a sociedade simples ou complexa, todas possuem a sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas as sociedades têm a sua própria cultura e o seu modo de vida. Convém ressaltar que quando eu digo que toda sociedade tem a sua cultura, essa cultura ela não nasce pronta, ela vai se moldando com o passar do tempo, né? Então ela vai agregando
Então, é um conglomerado de conhecimentos, tá? Para simplificar a vida de vocês. Não existe cultura, quando eu digo que não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, e sim culturas diferentes, porque as funções da cultura são satisfazer as necessidades humanas, limitar normativamente essas necessidades e implicar de alguma forma de violação da condição natural do homem. Então, por exemplo, paletó e gravata são incompatíveis com o clima quente. Então, outro exemplo, privar-se de uma boa alimentação em prol da ostentação de um símbolo de prestígio, como o automóvel. Então, eu deixo de comer para poder comprar um automóvel. Isso tudo diz respeito à pressão social, né? Que tanto o homem quanto as mulheres atinjam aí um ideal de beleza física. Eu tenho um exemplo para vocês numa determinada aula do condicionamento do casamento, né? A mulher aos 30 anos, né? Se a mulher não casa, logo ela recebe o estereótipo aí de ficou pra titia, né? Então, dentro de uma sociedade que dá um estereótipo para as mulheres que não casam aos 30 anos, né? Isso faz parte da cultura, que é a agregação dos conhecimentos. Então, é como se eu dissesse para vocês que o que é belo numa sociedade vai poder ser feio em outro contexto cultural. Um exemplo mais concreto é a vaca. A vaca no Oriente Médio, né, em alguns países, ela é um animal sagrado, né? Não se alimenta, não se come carne da vaca. Seria uma espécie de profanação, tá? Isso na cultura deles. Aqui a gente já não tem esse tipo de coisa. O caso da China aí, o mais recente, né? Quando a gente vê eles ingerirem rato e outras espécies, né? Que na nossa concepção é extremamente nojento, carne de cachorro, por exemplo. E o que não é satisfatório ou que satisfaça as nossas necessidades, né, para nós causa esse tipo de estarrecimento, para eles, para determinadas culturas, é uma coisa extremamente normal. Então, o conceito de cultura de massa, ele pode ser definido como padrões compartilhados, né, pela maioria dos indivíduos, independente da renda, da instrução e da ocupação, tá? Mais uma vez, o conceito de cultura de massa, ele é definido pelo padrão compartilhado pela maioria dos indivíduos, independente da renda, da instrução, da ocupação, do credo e assim por diante. Cultura de massa eu coloco como um produto da indústria cultural. Ele surge tipicamente nas sociedades capitalistas, né? E estas mesmas sociedades capitalistas, elas se referem, né, aos aspectos superficiais de lazer, gosto, gosto artístico e o vestuário, né? Então, a cultura de massa, eu posso afirmar com veemência para vocês, com propriedade, que ela é típica da sociedade capitalista, né? A indústria cultural, ela vai estar sempre fabricando, né, modas e gostos. A cultura de massa, ela só é viável em razão da invenção da comunicação em massa, né? Então, quando a gente fala de cultura, eu volto mais uma vez aqui para a apostila de vocês. Agora, se puderem acompanhar na página 30, depois do exercício da 35, tem a 36, coloca assim: da noção geral de antropologia. Então, lá no segundo parágrafo está: um conceito pode resumir esse objeto de estudo, o de cultura, ou seja, essa palavra em sua origem usada para designar o processo de cultivar a terra. Daí falamos, por exemplo, em cultura de grãos. Foi passando por sucessivas ampliações de sentidos até chegar ao significado de hoje, tá? Então, o significado de hoje, de uma coisa que era totalmente diferenciada, né? Como se falava de cultura, era você plantar, colher, aquela coisa toda. Hoje a cultura ela tem uma concepção
diferenciada, né? Hoje a cultura ela agrega mais opções, ela não se limita a uma única coisa. Isso para a antropologia, né, que analisa lá os conhecimentos, os hábitos e os costumes do homem, ele vai de um conceito um tanto quanto mais vasto. Quando eu digo um conceito um tanto quanto mais vasto, continuem lá na página 36, no último parágrafo da 36 está assim: para a antropologia, porém, o conceito de cultura é mais amplo do que essas acepções. A cultura, ela não está associada apenas a elementos concretos, materiais. Ela também remete a formas abstratas de pensamento, aos símbolos por meio dos quais cada homem compreende e avalia tudo o que ocorre à sua volta. Como disse o antropólogo Denis Kutin, se todas as populações humanas possuem a mesma carga genética, elas se diferenciam por suas escolhas culturais, cada uma inventando soluções para os problemas que lhes são colocados. Essas escolhas culturais não são, é importante que se diga, racionais ou intencionais. Elas são resultados do acúmulo de experiências de várias gerações e podem alterar-se conforme a necessidade do grupo. Então, por isso que eu coloco para vocês que a cultura é um apanhado de agregados. Eu lembro de uma das aulas que eu mencionei para vocês também, que a cultura ela não nasce pronta, né? Assim como o homem e a cultura, eles vão se moldando. Então, na minha concepção, o que para mim hoje pode soar como uma coisa negativa, né? Obviamente que passado um tempo eu posso, dentro da minha concepção, do meu agregamento de conhecimentos, eu posso mudar. Eu tenho esse direito. Porque assim, deixa eu pegar um objeto aqui. O que nasce pronto, né, e vai se deteriorando com o tempo são objetos. Né? Esse aparelho aqui, deixa eu colocar outro aparelho aqui, o meu celular. Então, o objeto ele tem essa coisa de nascer pronto, né, e ir se deteriorando com o tempo. O homem não. O homem, ao contrário do objeto, não nasce pronto. Né? Ao longo dos anos, ele vai se moldando, ele vai agregando ao seu conhecimento várias coisas que nós podemos considerar experiências, e essas experiências, né, são conceituadas como culturas agregadas. Essas culturas agregadas fazem com que eu possa afirmar para vocês que não nascemos pronto. Nós vamos nos aprontando com o decorrer do tempo. Hoje, eu, professor Leandro, sou uma versão diferenciada da minha versão de 2019. Eu não estou falando só no aspecto físico, não, tá? Entendo isso. Obviamente que no aspecto físico também, depois da pandemia, uma versão um pouco mais ampliada. Mas também nos meus conhecimentos, né, adquiridos, eu e vocês estamos aí num patamar diferente do anterior. Por quê? Porque nós nos moldamos, porque nós nos transformamos, nós agregamos conhecimentos. Né? Então, por isso que eu sempre faço questão de frisar que nós seres humanos, nós temos a capacidade de aprendermos todos os dias. Tá legal? Gente, ó, então a gente para aí na página 37 e na próxima aula a gente começa com etnocentrismo. Tá legal? Assistam lá, mais uma vez, coloquem no comentário lá o número da presença. Forte abraço, Deus abençoe a nossa semana. Lembrando também que amanhã é quarta, amanhã eu tenho geografia com vocês, provavelmente também a aula será gravada, tá legal? Forte abraço, fiquem com Deus, estamos juntos.